essa batalha. E o segundo grande problema que o rei Ezequias encontra, irmão, é um problema interno. Irmãos, como eu estava falando, então o rei Ezequias, ele encontra um segundo problema. Ele se depara com um segundo problema. E esse segundo problema é um problema interno. E esse problema interno, irmão, se tratava de uma doença. Os historiadores dizem que ele havia contraído uma úlcera. E essa úlcera, irmãos, iria levá-lo à morte. É por isso que na palavra, no Salmo 116 e o versículo 3, nós encontramos a expressão aqui dizendo que cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha que a parte A do versículo diz que cordéis de mortes me cercaram. Ou seja, ele estava se referindo a um problema externo, aos sírios, a batalha que ele haveria de travar e não teria condições de vencer essa batalha. Mas depois ele continua dizendo que angústias do inferno se apoderaram dele. E nessa angústia ele encontra o quê? Aperto e tristeza. Por que isso, irmãos? Porque o momento de angústia que ele estava sofrendo por causa da doença que ele havia contraído, essa doença ele compara aqui com o inferno, irmão. É como se o inferno tivesse mudado de endereço, saído de onde é e vindo morar dentro dele. E com isso ele sente angústia, sente tristeza, ele sente o gosto da morte na boca. Porque quem está doente é assim, irmãos. Quem é acometido por alguma enfermidade e é socorrido e vai bater no hospital, e muitas vezes tem que ser, colocado ali uma agulha com um soro na veia e colocado remédios ali, irmãos. Tem remédios que amarga, ou seja, é colocado dentro do soro, vai para a veia e a pessoa sente o amargo, sente o gosto amargo na boca. E com isso, muitas vezes, bate aquela angústia e a gente acha logo que a morte vai bater ali na porta e dizer: chegou sua vez, bora, é tua hora. E isso deixa a gente desestruturado, irmãos. Nos deixa desestruturado. Mas, diante de tudo isso, irmão, eu vou tentar abreviar isso, irmão, para que a gente não extrapole a hora, certo? Então, muitas vezes, nós passamos por esses momentos. Foi dito aqui no começo, irmãos, eu ouvi falar aqui, que às vezes o diabo, ele vem com as suas articulações, ele cria as suas situações e nos envolve nisso. E muitas vezes nós passamos por coisas e sofremos. Muitas vezes não porque fazemos algo de errado e temos que pagar por aquilo. Não, irmãos. Às vezes são as circunstâncias da vida. Às vezes é pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Às vezes é até pessoas da nossa própria família. Às vezes é pessoas do nosso meio, irmãos, que se diz ser crente. E muitas vezes são pessoas que não deveriam estar no nosso meio. Infelizmente é assim. Irmãos, uma vez eu ouvi um pastor conceituado. Ele chegou diante de uma mensagem dele e ele disse assim: irmão, cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Mesmo que venha travestido de crente,
Mas cuidado quando você abrir a sua porta. Aleluia. Saiba para quem você está abrindo a porta. Fala mais, papai. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa, sabe, que... Porque, né, bota uma Bíblia debaixo do braço. Porque dá a paz do Senhor. Essa pessoa é digna de entrar nos nossos lares e muitas vezes não é, irmãos. Uma vez eu ouvi uma história, irmãos, que um casal chegou para morar num determinado lugar e ali conheceu todos os vizinhos da rua, sabe? E por ser uma pessoa nova ali no lugar, encheu-se de amizade. E uma dessas amizades um dia foi na casa dela. Quando chegou lá, irmãos, esse casal trabalhava e estava conquistando tudo que eles precisavam. Então tinha uma televisão bonita, grande e bonita, tinha móveis bonitos, tinha cerâmica na casa, parecia uma casa de boneca. E esse determinado amigo, quando chega lá, junto com a esposa dele, ela começou a olhar, a passar o olho em tudo que tinha ali na casa, sabe, aquela visão fotográfica. E saiu olhando tudo, vendo tudo. E depois que saiu dali, chegou em casa, foi brigar com o marido. E dizer, olha, eu quero uma televisão igual àquela. Eu quero. E sabe, pressionou a mente do marido, dizendo que queria uma televisão daquela. Olha, eu quero uma televisão daquela. E quero também uma antena da mesminha. Porque você viu que a imagem fica perfeita. Eu acho que é aquela antena. E quando chegou em casa, fez plano do marido ir comprar uma televisão. Só que quando o marido foi pesquisar sobre a TV, o dinheiro não dava, irmão. Ele não tinha condições de comprar. Sabe o que essa mulher fez, irmão? Não comprou a televisão, mas ela fez o marido comprar a antena e botar em cima da casa, para que quem olhasse, irmão, achasse que ela tinha também uma televisão boa e grande. Você está pensando que é brincadeira, irmãos? Isso não é brincadeira não, isso é fato verídico, isso é real. Entendeu, irmãos? E quando esse pastor falou isso, eu lembrei dessa história. Isso é verdade, irmão. Nós temos que, de fato, ver quem é que a gente põe dentro da nossa casa. Nós temos que, de fato, conhecer a história dela, saber ela quem é, conversar com ela, entender os pensamentos dela, as ideias dela, os propósitos dela, para depois a gente procurar ver se há a possibilidade de fazer isso. Porque muitas vezes, irmão, a gente só se conhece aqui, ó. Quando termina isso aqui, a gente vai para nossas casas e acabou-se. E só se vê no próximo encontro. Mas eu não vivo dentro da casa da irmã Esmeralda, tomando um cafezinho, almoçando, jantando, dormindo. Vivo, irmã? Então a irmã só me conhece faz tempo, mas me conhece dentro, né, dos momentos em que estamos cultuando a Deus, não é verdade? Então, irmãos, mais uma vez, e por aqui eu quero encerrar. Aleluia. O rei Ezequias estava passando por toda essa situação, por toda essa angústia. Aleluia. Mas há um momento aqui, irmãos, diante dos versículos que nós lemos, que diante dessa tristeza, diz a Bíblia, e conta a história que o rei Ezequias, mesmo sentindo que cordéis de morte o havia cercado e angústias do inferno haveria se apoderado dele, ele recebe uma mensagem, além de estar enfrentando esse problema, ainda recebe a visita de um profeta na sua casa para botar ele, sabe, num buraco mais fundo ainda, irmão. Chega o profeta Isaías diante do rei e diz assim: olha, eu tenho uma notícia aí, né, daquele que é dono das nossas almas, do nosso espírito. Não é coisa muito boa não.
Ele mandou tu preparar a tua casa, tu arrumar ela, porque tu vai descer a sepultura. Irmão, já imaginou, irmão? Imaginou? A gente está numa situação difícil, achando que tem uma esperança e de repente vem uma mensagem, irmão, que tira o chão dos nossos pés. É difícil, né, irmão? O camarada já está sem saber como enfrentar um exército e sofrendo com uma doença que está consumindo ele. Aí vem um profeta e ele sabe que é um homem de Deus, sabe que tudo que ele fala se cumpre. Aí o camarada chega diante dele e diz assim: ei, prepara a tua casa, arruma ela, porque tu vai morrer, vai descer a sepultura. É forte. Aí o profeta sai, dá a mensagem e sai. Talvez até para não se compadecer, né, irmão? Não sentir pena, né? Do que, né? Conhecendo a história dele, não sentisse pena. Então ele sai. Aí o que é que o rei faz, irmão? Chora. Se lança aos pés daquele que tem a solução para todo problema. Deus fiel. Aí ele começa a orar e a conversar com Deus, contar a história dele. Irmãos, sabe qual é o mais lindo em nossas vidas, irmãos? É que ainda que nós estejamos passando pelo pior dos nossos momentos, das nossas vidas, a palavra nos afirma que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E Deus usou de misericórdia com aquele rei. O profeta ainda nem tinha saído da cidade. Aí Deus vai lá, fala com o profeta e diz: volta lá. Volta lá porque eu me compadeci. E avisa para ele que ele terá mais 15 anos. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus. Ele terá mais 15 anos. Irmãos, alguns meses atrás, eu passei por um momento em que eu pensei que eu não ia resistir. Para quem não conhece, essa aqui é minha mãe, Dona Fátima, aqui é minha mãe. Ela falou aqui de duas noras que perdeu. A primeira foi a minha esposa, que eu perdi. Não se sabe se foi Covid ou não. Os exames deram negativo. O último que fizeram, até hoje eu não recebi o resultado. Eu também contraí essa doença. Eu também peguei essa doença. E quando eu estava sentindo os mesmos sintomas que todos declaravam que haveria de se internar, eu tirei o meu filho de dentro de casa e mandei para a casa de uns parentes. E botei ele para lá. Pedi orientação a pessoas que poderiam me orientar e disseram: olha, faz assim, assim, assim com ele. Se tudo der negativo, tira ele daí. E eu disse: é o que eu vou fazer, e fiz. Tirei o meu filho dentro de casa e lá dentro eu fiquei sozinho. E senti tudo que as pessoas sentem, são socorridas, ficam internadas, algumas resistem, mas a maioria parte. E eu lá no meu canto, disse: Senhor, eu orava a Deus e pedi a Ele misericórdia. Uma das coisas que eu abri a minha boca e falei para Jesus foi: Jesus, faz alguns dias que meus filhos perderam a mãe. Eles também vão perder o pai. Irmãos, eu tive tosse, tive falta de ar, tive a garganta inflamada, tive náuseas, tive ânsias de vômito, tive tudo que esse vírus aí pode provocar numa pessoa, eu tive. Mas eu clamei a Deus.
E propus no meu coração que se era para eu ir para um hospital, ficar internado e morrer, eu preferia morrer dentro de casa. Eu preferia morrer lá. Cheguei para o meu filho, dei todas as instruções que ele precisaria ouvir. E disse, liga para mim todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Se em algum momento eu não responder, pede ajuda e vem em casa para ver o que aconteceu. Mas eu apresentei a minha dificuldade, os meus problemas diante de Deus. E Ele usou de misericórdia para mim. Amém. Glória a Deus. E aqui estou, Você quer um Deus dando maravilhoso. testemunho, falando do amor dele, falando da misericórdia dele, que assim como ele foi com o rei Ezequias, usou de misericórdia, ele usou de misericórdia para com a minha vida e com certeza para com a vida de todos que aqui estão. Porque o filho não está por aí, nós estamos aqui resistindo até o dia que ele permitir, até o dia que ele quiser. Amém, irmãos? Então saia daqui crendo no seu coração e tendo a convicção de que as misericórdias de Deus, ela se renova nas nossas vidas todos os dias. Ele é misericordioso para conosco. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.